Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Você está aqui no canal Cego Vê. O nosso propósito aqui é ajudar você a tratar a sua cegueira espiritual. Sabe que quem cuida, quem cura a gente da cegueira espiritual não é o homem, é Senhor Jesus Cristo. Isso é feito pelo poder de Deus, pelo ensino da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse tema aqui te interessa, inscreva-se no nosso canal Cego Vê, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário. Vamos para a mensagem de hoje. Gênesis capítulo 39, do versículo 20 a 23. Gênesis capítulo 39, do versículo 20 ao 23. Sabe que eu sou deficiente visual? Não leio, então eu vou somente trazer a explicação da história de José na prisão para vocês. Espero que vocês me entendam. Vamos lá. O título da minha mensagem é o seguinte: o comportamento de José na prisão. Nós vamos estudar o comportamento de José naquela prisão. José era filho de Jacó. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido por eles para os ismaelitas. Chegaram com ele ali ao Egito, vendido novamente para Potifar. José estava na casa de Potifar. Já pregamos sobre essa passagem. Te aconselho a assistir a essa pregação. Então, José não quis deitar com a esposa do seu patrão. Ele foi acusado, foi injustiçado, e o seu patrão o mandou na prisão. Em Gênesis capítulo 39, do versículo 20 ao 23, vai narrar o início de José na prisão. E o capítulo 40 vai narrar para a gente o papel de José na prisão. José ali na prisão, ele não fez nada para estar naquela prisão. Mas Deus queria que ele parasse, estivesse naquela prisão, porque ali porque ali havia alguém que José ia fazer conexão para soprar o nome dele no ouvido de Faraó. José ali, a Bíblia diz que Deus estava com José. Apesar de que ele faz bem o seu trabalho,
e a posição dele naquela prisão, a responsabilidade que ele tinha naquela prisão, além de tudo isso, Deus estava com José. José cuidava dos prisioneiros. E a Bíblia vai contar para a gente que havia 2 homens empregados do rei Faraó. Então o rei ficou bravo com eles e os mandou àquela prisão onde estava José. Então é o chefe dos padeiros e o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Eles estão ali, José cuidando deles, porque isso é o papel de José naquela prisão. Olha bem, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. Eles ficaram tristes. Por quê? Porque não sabem o que significa esses sonhos. José, como de costume, passou para visitá-los e viu que eles estavam tristes. Os perguntou: como vocês estão? Estou vendo que estão tristes. O que está acontecendo com vocês? Então eles disseram a José: você não sabe. Ontem à noite cada um de nós teve um sonho. José disse a eles: contem para mim. É Deus quem quem interpreta os sonhos. Contem para mim. Eles contaram. E o primeiro disse a José: eu sonhei que com 3 galhos, ele vai contando o sonho, e aí eu exprimia uva no copo do rei. Então José vai dar a explicação daquele sonho ao chefe de padeiro, ao chefe dos padeiros. José disse assim: depois de 3 dias, o rei vai lhe chamar. Você vai voltar para o seu lugar. Não esqueça-se de mim quando você estiver lá. O segundo vê que a explicação era boa e contou o seu sonho para José. Infelizmente, a explicação do segundo sonho foi diferente do primeiro. José disse assim: olha, depois de 3 dias, o rei vai lhe chamar e vai cortar sua cabeça. Então, como José, isso aconteceu como José havia dito. Nós vemos José ali na prisão. Não somente José como um homem de Deus que passou na prisão. João Batista passou na prisão. O apóstolo Paulo passou na prisão. Pedro passou na prisão. E muitos homens de Deus passaram na prisão. Então, a Bíblia diz que em Atos,
Paulo e Silas foram presos. E aí, à meia-noite, eles começam a louvar, adorar a Deus. Olha só, prisão não é um lugar de alegria. Prisão não é um lugar de sucesso, de prosperidade. Não é um lugar de você se sentir bem. Não é. Não é um lugar de paz. Prisão limita a sua liberdade. É a perda de liberdade. Você é limitado ali, fisicamente. Paulo e Silas estão ali, apesar de que eles estão presos fisicamente, limitados fisicamente, não têm a sua liberdade, mas a mente deles não está aprisionada. Por isso que à meia-noite começarão a louvar, a adorar a Deus, a orar a Deus, a buscar a presença de Deus. Eles estão ali num lugar de tristeza, de reclamação, de murmuração, de aflito, de tribulação. Mas eles preferem buscar a presença de Deus, preferem louvar, adorar a Deus. Resultado, Deus, com seu poder, ia colocá-los, ia libertá-los daquela prisão. José também, na prisão, apesar de que ele não tem a sua liberdade, apesar de que tem coisas ele é privado, não pode fazer, porque ali ele é limitado, ele perde a sua liberdade fisicamente. Ele deveria estar triste, reclamando, murmurando naquela prisão. Mas José não fez nenhuma coisa dessa. Sabe por quê? Porque a mente de José não estava presa. A mentalidade de José não estava limitada. Você pode até preso fisicamente, mas eu venho para te dizer que há uma solução. Não deixe que a sua mente esteja limitada. José ali, sabendo que Deus estava com ele, José trabalha ali. Imagina, gente, um prisioneiro cuidando dos outros, trabalhando. Ele tem uma responsabilidade.
Ele ocupa uma posição elevada. Ele ocupa uma posição elevada naquela prisão. É isso. Tem gente que está livre, tem a sua liberdade, pode ir até que aonde deseja, mas mentalmente está preso, espiritualmente está preso, emocionalmente está preso. Mas tem gente que está preso fisicamente, mas espiritualmente está livre, emocionalmente está livre, mentalmente está livre, como José, como apóstolo Paulo e Silas, como apóstolo Pedro. Deus quer que você esteja livre em cada área da sua vida. 3 lições aqui eu quero compartilhar com você a respeito de José na prisão. Deus estava com José. A graça do céu estava sobre a vida de José. É isso que você precisa, amigo. É isso que você precisa, amiga. Você precisa da graça de Deus. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da presença dEle. É isso que nós precisamos no dia de hoje. Não tem como viver sem a graça, o favor, a presença de Deus. A segunda coisa, José obedecia a esse princípio, o princípio de servir. José servia naquela prisão. Até porque ele interpretou os 2 sonhos do chefe dos copeiros e dos padeiros. José, preso fisicamente, trabalhando, usando o seu dom, que é o dom de interpretar as visões, os sonhos. Olha só. A lição que eu aprendo aqui é a seguinte: você pode ir até preso fisicamente, emocionalmente. Olha só, Deus está dizendo para você, isso não pode impedir você trabalhar. Usa os seus dons, os seus talentos, para colocar sorriso no rosto de outras pessoas. Então, use os seus dons, os seus talentos, dados por Deus. Apesar de que você está doente, enfermo, ainda que você está passando por dificuldades, pela tempestade da vida, use os seus dons e os seus talentos para ajudar outras pessoas. José fazia isso na prisão. Ele podia estar murmurando, reclamando. Poderia. Mas ele decidiu ajudar outras pessoas. Estou preso de uma enfermidade. Eu sou deficiente visual. A minha dificuldade, a minha deficiência não pode me impedir crescer na vida. Não pode me impedir pregar.
não pode me impedir louvar a Deus. Pelo contrário, é um combustível. E ela me empurra a buscar a presença de Deus. A minha deficiência me empurra, me incentiva, encoraja a buscar a presença de Deus. Ela não pode me impedir usar os meus dons, talentos que Deus me deu. Por isso estou aqui, nesse canal Cego Vê, pregando para vocês. Use os seus dons, apesar das dificuldades, das tempestades da vida. Use os seus dons. Terceira coisa. A primeira é a graça de Deus. A segunda é use os seus dons, o princípio de servir. A terceira coisa é fazer conexão. José, naquela prisão, ele fez uma conexão, dizendo para o chefe de padeiro: quando você estiver lá no palácio do rei, não se esqueça de mim. Conexão. Ele não estava reclamando, murmurando. Não. Ele estava fazendo conexão. Porque quem ia soprar o nome dele no ouvido do rei é o chefe dos padeiros. Então, faça conexão. Faça conexão. Amizade. Com quem Deus quer que você tenha uma boa amizade. Faça conexão. Pare de reclamar, de murmurar. Pare de ficar triste toda hora. Faça conexão. Alguém pode te magoar? Pode. Alguém não deve, mas pode. Isso acontece com a gente. Mas não esqueça que Deus vai usar alguém, outra pessoa, para colocar sorriso em nosso rosto. Então faça a conexão. Tenha amizade. Amizade que vai te levantar. Amizade que vai ajudar você a crescer, a prosperar. Amizade que vai te colocar em outro patamar, outra posição, outro nível. Faça conexão. É isso que José fez na prisão. Então, gente, é isso que nós aprendemos com José naquela prisão. José era o homem de Deus. Apesar das injustiças, José era um homem de Deus. E Deus estava com ele. A graça do céu estava sobre a vida de José. E José também não ficava parado. Ele usava os seus dons, talentos, para poder aliviar outras pessoas. José também fazia conexão. É isso que nós devemos fazer para poder crescer, prosperar na vida. Fique com essas palavras. Que Deus abençoe vocês, em nome santo de Jesus.